Atração gravitacional. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza, em conjunto com o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Na física moderna, a descrição mais precisa da gravidade é dada pela teoria geral da relatividade de Einstein, segundo a qual o fenômeno é uma consequência da curvatura espaço-tempo que regula o movimento de objetos inertes. A clássica lei da gravitação universal de Newton postula que a força da gravidade é diretamente proporcional às massas dos corpos em interação e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Esta descrição oferece uma aproximação precisa para a maioria das situações físicas, entre as quais os cálculos de trajetória espacial. Do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos e faz com que caiam ao chão quando são soltos. Como a atração é mútua, a Terra também se move em direção aos objetos, mas apenas por uma ínfima fração. Do ponto de vista cosmológico, a gravidade faz com que a matéria dispersa se aglutine, e que essa matéria aglutinada se mantenha intacta, permitindo dessa forma a existência de planetas, estrelas, galáxias e a maior parte dos objetos macroscópicos no universo. A gravidade é ainda responsável por manter a Terra e os demais planetas e satélites em suas respectivas órbitas, pela formação das marés pela convecção natural, por aquecer o interior de estrelas e planetas em formação e por vários outros fenômenos na Terra e no universo. Teoria de Newton de gravitação universal. Gravitação é a força de atração que existe entre todas as partículas com massa no universo. A gravitação é responsável por prender objetos à superfície de planetas, e de acordo com as leis do movimento de Newton, é responsável por manter objetos em órbita em torno uns dos outros. A gravidade faz muito mais do que simplesmente segurar-nos às nossas cadeiras. Foi Isaac Newton quem a reconheceu. Newton escreveu numa das suas memórias que na altura em que estava a tentar compreender o que mantinha a lua no céu viu uma maçã cair no seu pomar, e compreendeu que a lua não estava suspensa no céu mas sim que caía continuamente, como se fosse uma bola de canhão que fosse disparada com tanta velocidade que nunca atinge o chão por este também cair devido à curvatura da Terra. Segundo a terceira lei de Newton, quaisquer dois objetos exercem uma atração gravitacional um sobre o outro de igual valor e sentido oposto. Pouco se sabia sobre gravitação até o século XVII, pois acreditava-se que leis diferentes governavam os céus e a Terra. A força que mantinha a Lua pendurada no céu nada tinha a ver com a força que nos mantém presos à Terra. Isaac Newton foi o primeiro a pensar na hipótese das duas forças possuírem as mesmas naturezas. Até então, havia apenas a teoria magnetista de Johannes Kepler, que dizia que era o magnetismo que fazia os planetas orbitarem o Sol. Newton explica: todos os objetos no universo atraem todos os outros objetos com uma força direcionada ao longo da linha que passa pelos centros dos dois objetos, e que é proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da separação entre os dois objetos. Aceleração da gravidade. O exemplo mais conhecido de movimento uniforme acelerado é o de um corpo em queda livre. Um corpo em queda livre em direção à superfície da Terra apenas sob a ação da gravidade, acelerará a uma taxa de 9,80665 metros por segundo ao quadrado por cada segundo que o corpo está caindo. Este valor é conhecido como aceleração padrão da gravidade ou constante gravitacional universal. Esta lei newtoniana conclui que duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. A aceleração da gravidade é uma aceleração física de um objeto causado pela força da gravidade. Desprezando atrito tais como a resistência ao ar, todas as massas pequenas se aceleram num campo gravitacional com a mesma taxa em relação ao centro de massa. Esta igualdade é verdade independentemente das massas ou composições dos corpos. Comparação com a força eletromagnética.
A atração gravitacional dos prótons é aproximadamente um fator mais fraco que a repulsão eletromagnética. Este fator é independente de distância, porque ambas as forças são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Isso significa que, numa balança atômica, a gravidade mútua é desprezável. Porém, a força principal entre os objetos comuns e a Terra e entre corpos celestiais é a gravidade, quando pelo menos um deles é eletricamente neutro, ou quase. Contudo, se em ambos os corpos houvesse um excesso ou déficit de único elétron para cada próton, isto já seria suficiente para cancelar a gravidade, ou no caso de um excesso num e um déficit no outro, duplicar a atração. A relativa fraqueza da gravidade pode ser demonstrada com um pequeno ímã, que vai atraindo para cima pedaços de ferro pousados no chão. O minúsculo ímã consegue anular a força gravitacional da Terra inteira. A gravidade é pequena, a menos que a massa de um dos dois corpos seja grande, mas a pequena força gravitacional exercida por corpos de tamanho ordinário pode ser demonstrada com razoável facilidade por experiências como a da barra de torção de Cavendish. A teoria geral da relatividade de Einstein. A formulação da gravidade por Newton é bastante precisa para a maioria dos propósitos práticos. Existem, no entanto, alguns problemas. Assume que alterações na força gravitacional são transmitidas instantaneamente quando a posição dos corpos gravitantes muda. Porém, isto contradiz o fato que existe uma velocidade limite a que podem ser transmitidos os sinais, velocidade da luz no vácuo. O pressuposto de espaço e tempo absolutos contradiz a teoria de relatividade especial de Einstein. Prediz que a luz é desviada pela gravidade apenas metade do que é efetivamente observado. Não explica buracos negros. De acordo com a gravidade newtoniana, com transmissão instantânea de força gravitacional, se o universo é euclidiano, estático, de densidade uniforme em média positiva e infinito, a força gravitacional total num ponto é uma série divergente. Por outras palavras, a gravidade newtoniana é incompatível com um universo com estas propriedades. Uma das questões da teoria de Einstein, a existência das ondas gravitacionais, foi comprovada em fevereiro de 2016 pelo projeto LIGO. Para o primeiro destes problemas, Einstein desenvolveu uma nova teoria da gravidade chamada relatividade geral, publicada em 1915. Nesta teoria ele estabelece o chamado princípio da equivalência, onde não há como um observador distinguir localmente se está num campo gravitacional ou em movimento acelerado. Esta teoria também prediz que a presença de matéria distorce o ambiente de espaço-tempo local, fazendo com que linhas aparentemente retas no espaço e no tempo tenham características que são normalmente associadas a linhas curvas. Embora a relatividade geral seja, enquanto teoria, mais precisa que a lei de Newton, requer também um formalismo matemático significativamente mais complexo. Ele introduziu o conceito de espaço-tempo curvo, o que não permite a simplicidade da métrica euclidiana. Em vez de descrever o efeito de gravitação como uma força real derivada da atração entre as massas, Einstein a coloca na mesma categoria das forças inerciais pelo princípio da equivalência. A teoria da relatividade de Einstein prediz que a velocidade da gravidade, definida como a velocidade a que mudanças na localização de uma massa são propagadas a outras massas, deve ser consistente com a velocidade da luz. Em 2002, a experiência de Fomalhaut-Kopeikin produziu medições da velocidade da gravidade que corresponderam a esta predição. No entanto, esta experiência ainda não sofreu um processo amplo de revisão pelos pares, e está a encontrar ceticismo por parte dos que afirmam que Fomalhaut-Kopeikin não fez mais do que medir a velocidade da luz de uma forma constante cosmológica. Ao escrever a equação da gravitação segundo a relatividade geral, Einstein introduziu um termo chamado de constante cosmológica, para que a solução das equações fosse um universo estático. Ao tomar conhecimento da expansão do universo, Einstein removeu este termo, dizendo que este foi o seu maior erro. Esta constante tem sido objeto de estudo,
para explicar o período conhecido como inflação cósmica. O efeito da constante cosmológica seria análogo a uma gravidade repulsiva e, no tempo presente, causaria uma aceleração da expansão do universo. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.